Do not be afraid. Então, se red. Existem diversos... Perdão, às vezes isso acontece. Existem diversos vídeos estranhos na internet e hoje vamos falar alguns deles. Esse curta ele dura só 1 minuto, mas ele transmite uma sensação estranha, como se você não tivesse ter que assisti-lo. Bom, o nome desse curta é Dying Room or There Is Nothing. No vídeo, uma mulher senta à mesa e repete uma frase de trás para frente: "We will never forget this." Só que no vídeo original a fala dela ocorre de trás para frente, fazendo parecer como se ela estivesse presa num looping. Várias pessoas atribuem diversos significados a este vídeo. Algumas um ciclo interminável, uma experiência traumática ou uma rotina exaustiva e vazia. Bom, existem diversos significados e agora a gente vai ver o que o autor disse sobre a sua obra. Bom, no site oficial do David B. Earl, o criador do curta, ele diz, abre aspas, de todos os filmes que já fiz, talvez o mais obscuro tenha tido maior impacto. Sala de Jantar ou Não Há Nada viralizou instantaneamente antes da era do YouTube, com mais de 5 milhões de downloads. Desde então já foi visto mais de 10 milhões de vezes e costuma aparecer em qualquer lista de top 10 de vídeos ou filmes assustadores ou terror. Tem sido uma experiência extremamente divertida ler as inúmeras teorias da conspiração escritas sobre ele e ver sua popularidade crescer constantemente ao longo do tempo, algo raro em filmes do YouTube, eu diria. O filme dá uma guinada sobre si mesmo, exatamente na metade. O filme começa a rodar ao contrário e o som se repete invertido junto com ele. O personagem pronuncia 3 palavras de trás para frente enquanto o filme avança, para que elas possam ser decifradas no final, quando o filme for reproduzido ao contrário. Quando repetido em loop não há um começo ou fim definidos, e nenhuma sensação real de onde eles realmente se encontram. Essa é uma obra inspirada por um desejo paradoxal e pessoal, por uma prova empírica de que não há nada do outro lado da vida. Eu queria borrar a distinção entre os dois estados, apresentar o paradoxo mostrando alguém que retorna da vida ou da morte e nega sua existência, cumprindo assim o paradoxo. Fecha aspas. No site brettmillan.com eu encontrei algumas observações feitas na época, de alguém que já assistiu o vídeo. E eu vou aqui falar algumas das falas que eu achei interessante, algumas das observações que eu achei interessante. Abre aspas, o paradoxo reside no fato de que, se eu morrer, mas estiver vivo no inferno, pensarei que é o mesmo que aqui, e portanto, ao chegar aqui, negarei a existência de uma vida após a morte, porque as duas realidades parecem iguais ou vice-versa. Ou mais, simplesmente suponho que haja um paradoxo inerente em tentar provar empiricamente que nada existe. Em outras palavras, como você entra em um estado de nada, volta e diz: ei, esse nada não existe. Mas existe, porque você estava nesse estado de nada. E é basicamente isso. Fecha aspas. Bom, além do mais, eu fui pesquisar algo mais sobre o autor, David B. Earl, mas eu não consegui achar nada sobre. Eu fui no site dele, o oficial dele, e a única coisa que eu consegui achar foi sou um profissional criativo, generalista que ainda se empolga com o trabalho mesmo depois de mais de 30 anos na área. Estou pronto quando você estiver. E eu tentei mexer no site, mas não consegui achar muita coisa, porque eu não soube mexer direito no site. Então foi tudo que eu consegui achar sobre ele. Eu também não consegui ver nenhum outro curta sobre ele. Então é isso. Bom, o vídeo é tão estranho que ele parece parte de um RG ou uma creepypasta, Mas não é só uma arte experimental. Daquelas que mais incomodam do que explicam algo. E me diz você, o que você acha que significa? Se você tem alguma interpretação sua, deixa aí no comentário. Here's Nosybonk pottering around and planting a clue to the whole word.
Você já teve a sensação de que algo feito para crianças simplesmente não deveria existir? Esse é o caso de Nosey Bonk, um personagem que nasceu para divertir e acabou traumatizando meio mundo. Nosey Bonk apareceu pela primeira vez em Jigsaw, um programa infantil britânico dos anos 80. Ele não falava, não piscava, só andava e imitava coisas. Encarava você com aquela máscara branca de nariz enorme e sorriso fixo. Diga-se de passagem que parece uma piroca. Bom, a ideia original era simples, né? Era ensinar a lógica e resolução de puzzles para crianças. Mas, para isso, usaram um personagem mascarado com movimentos completamente exagerados. Não soou muito maneiro, até porque, né? Ele invocava o piroca. Bom, o porquê que é tão perturbador? O primeiro ponto é porque ele invocava o piroca. Mas, de verdade, o real problema é porque Nosey Bonk era tudo aquilo que o cérebro humano acha sinistro. Uma máscara completamente sem expressão, olhos vazios, sorriso constante, silêncio completo, movimentos completamente exagerados e inumanos, o que cria um efeito de Vale da Estranheza, né? E, tipo assim, ele invocava a piroca. E as crianças? Elas tiveram medo mesmo? Bom, sim e muito. Relatos da época mostram que várias crianças desligavam a TV quando ele aparecia. Algumas lembram dele anos depois, como o cara do nariz enorme que me perseguia nos sonhos. Não preciso nem falar por que as crianças sonhavam com isso, né? O cara tinha uma piroca no nariz. O sumiço e o retorno. Bom, depois que o show acabou, Nosey Bonk sumiu completamente. Mas nos anos 2000 ele voltou, ganhou memes, creepypastas e até alguns remakes sombrios feitos por fãs. O personagem virou oficialmente parte da cultura de terror na internet, né? Bom, e algumas das teorias na internet são que ele era um serial killer, o ator surtou dentro da máscara, a BBC baniu o personagem por ser perigoso demais. Bom, claro que nada disso é real, né? Mas combinava bastante com o visual dele. No fim, ele nunca foi feito para assustar, né? Mas sem querer ele acabou se tornando um dos primeiros ícones do terror acidental. E a prova que, às vezes, o que traumatiza não é um monstro, e sim uma simples piroca. Bom, antes de fechar, vamos falar um cadinho sobre o programa. No show ele foi interpretado, o Nosey Bonk, ele foi interpretado por Adrian Hadley, usando a máscara branca de nariz grande, conforme descrito no site Wired. Weird Retro. Isso. Abre aspas, um personagem bizarro de mímica com máscara maníaca de sorriso largo e nariz longo, aparentemente assustador para algumas crianças. Fecha aspas. E segundo o Lost Media Archive, o programa Jigsaw tem muitos episódios perdidos ou parcialmente achados, e a parte do Nosey Bonk é especialmente lembrada justamente por ser estranha para muitos que assistiram quando criança. Porque, como eu disse, né? Piroca. While laying in her bed, the cracks overhead more and more looked like a camel. Today's a rainy day and I can't go out and play. Would you take me for a ride, camel? Bom, às vezes o terror ele não precisa de monstros. Ele só precisa de uma rachadura na parede. E esse é o caso de Cracks. É um curto infantil que traumatizou crianças e sumiu por décadas. E ele virou lenda da internet. Antes de tudo, Cracks foi exibido dentro de Sesame Street, um dos programas infantis mais famosos do mundo. Criado em 69, ele mistura bonecos, atores e animação para ensinar números, letras e valores. Aqui no Brasil ele ficou conhecido como Vila Sésamo. Já a animação Cracks apareceu por volta de 1975. A história começa com uma menina presa em casa durante uma tempestade. Ela olha para as rachaduras e ela percebe que as rachaduras começam a se mexer. Bom, de repente aquelas linhas tortas criam forma, um camelo, uma galinha e um macaco, todos feitos de rachaduras, com movimentos estranhos e quase hipnóticos. Bom, essas criaturas convidam a menina a segui-los, como se houvesse um mundo inteiro escondido dentro da parede. Bom, depois de um tempo que ela e as criaturas de rachaduras estão andando pelo mundo das rachaduras, eles encontram um monstro chamado Crack Master, uma figura completamente distorcida, feita das mesmas rachaduras,
mas com um rosto bizarro, uma expressão fixa e uns olhos enormes. Ele aparece de forma brusca, encarando direto o espectador. É simples, mas é perturbador o suficiente para marcar qualquer criança, obviamente. Bom, pouco tempo depois o curta acabou sumindo, né? Ele não foi reprisado, não apareceu em coleções e ninguém falava sobre ele. Isso fez nascer teorias de que Cracks teria sido considerado assustador demais, ou até que o nome Crack Master era problemático, já que anos depois o termo crack ficou associado a drogas. Cracks é um segmento musical animado produzido para Vila Sésamo na década de 70. A música e a narração foram feitas por Dorothy Moskowitz e a trilha tem um saxofone, Mel Martin. O curta ele teve pouquíssimas exibições originais entre 1975 e 80. Ele desapareceu por um tempo, gerando uma busca na internet por Lost Media. Bom, e um cara chamado John Armond, que se lembrava de ter assistido quando criança, conseguiu uma cópia sob acordo de não divulgá-la. Depois uma outra versão chegou para o fundador do Lost Media Week e foi postado no YouTube por ele. Há também teorias de que Crack Master tenha sido considerado problemático pela CTW, produtora de Sesame Street, por causa da crack, embora algumas dessas teorias sejam só especulação. Cracks mexe com medo muito simples, coisas comuns ganhando vida, formas que não fazem sentido, um monstro que não explica quem é e um clima desconfortante que não combina muito com um programa infantil. É aquele tipo de terror que você não entende na hora, mas o seu cérebro ele nunca esquece. No fim, Crack Master se despedaça e ele se desaparece, mas para muita gente ele nunca foi embora, ficou guardado em algum canto da memória. Cracks prova que o terror mais profundo ele não precisa de sangue, só precisa de uma parede, uma tempestade, algumas rachaduras. E você lembra de uma coisa estranha que assistiu na sua infância? Comenta aí, talvez exista outro Crack Master escondido por aí, né?